Olá, você que nos acompanha há tanto tempo neste nosso encontro de orientação espiritual. Eu te acolho neste momento tão importante para mim, para você, um momento onde nós dispomos do nosso coração, da nossa inteligência, para fazermos uma experiência com a palavra. Mas não simplesmente essa palavra da sabedoria humana, mas principalmente a palavra do Verbo encarnado. O Verbo que nós meditamos durante esse mês de setembro, dedicado à Sagrada Escritura, e que seja uma experiência profunda para mim e para você. Quero agradecer imensamente a participação de tantos irmãos e irmãs em todos os programas, os seus comentários, os seus testemunhos, né? A Laila, o seu pai Júnior, a Luciene, a Josélia, a Vilma, a Rita, tantas pessoas que dão o seu testemunho, que falam da experiência de serem encontrados por cada palavra, por cada meditação. E eu clamo a Deus que Ele que começou a obra, que Ele termine no seu coração e que nós possamos dar continuidade a este processo de formação, bebendo das coisas do alto, vivendo essa força do Espírito Santo, que nós possamos cada vez mais darmos uma resposta de qualidade para sermos igreja em meio ao mundo tão caótico que é o mundo em que nós vivemos. Eu juntei meu coração em cada história que um dia eu vivi. Arrisquei chegar aqui sem medo de me revelar para ti. Eu não sou alguém que mereça a tua graça, mas só eu sei tão bem, ninguém mais poderá me salvar. Eu elevo a minha voz e venho com essa canção derramar meu louvor, derramar meu louvor. O pouco que eu venho dar é tudo que eu tenho em mim. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Tanto tempo esperei a chance de um dia vir te encontrar. Aos seus pés em ofertar as lágrimas de quem se arrependeu. Eu guardei pra ti o perfume da vida que eu jamais usei, pois ninguém me amou tanto assim. Eu elevo a minha voz e venho com essa canção derramar meu louvor, derramar meu louvor. O pouco que eu venho dar é tudo que eu tenho em mim. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu elevo a minha voz e venho com essa canção derramar meu louvor, derramar meu louvor. O pouco que eu venho dar é tudo que eu tenho em mim. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. E cada um voltou para a sua casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava.
Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Meu querido irmão, minha querida irmã, todas as vezes que nós falamos sobre fé, sobre espiritualidade, nós precisamos ter em mente a gravidade daquilo que nós estamos tendo acesso ou dando acesso. Essa canção, embora ela fale da mulher que vai diante dos pés de Jesus, lavar-lhe os pés, com aquele perfume tão caro, e eu trouxe justamente uma outra passagem que vem falar da acusação dos fariseus, e naquela outra cena também havia acusação dos fariseus, mas por estar na casa de alguém, eles se continham um pouco mais, então não tinha essa acusação. Mas eu quero justamente apresentar, como nós já falávamos há tantos outros programas, sobre o coração. O coração do que crê, o coração do que se coloca a caminho da experiência de pertencer a Deus. A liberdade, a consciência e a oração. E nós poderíamos tranquilamente falar, mudar o título do programa, que é Liberdade, Consciência e Oração, justamente para saúde espiritual. Talvez depois o Victor coloque ali, saúde espiritual, entre parênteses, o título maior, justamente para dizer que esses fariseus eram homens muito sofredores, no sentido de não conseguirem abraçar a liberdade que deve trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus não vem trazer a liberdade como uma experiência apenas de saber escolher, não é apenas saber eleger algo. É principalmente moldar a minha vida, a nossa vida, conforme a experiência da realidade. Então, a liberdade é usar da minha força interior para me moldar a partir da realidade que eu vivo. Porque não há indício mais convincente da minha limitação do que a insuficiência da minha vontade. Pode ser uma afirmação e pode ser uma pergunta, Há indício mais convincente da minha limitação do que a insuficiência da minha vontade? Eu não sei se você já parou para fazer essa pergunta, ou parecida, porque a gente acha que essa liberdade que nós falamos no cristianismo, essa consciência que nós falamos no cristianismo, elas estão repletas de um moralismo, de uma experiência de merecimento, e não estão. E por que não estão? Porque se começa em mim e para em mim, não é experiência de Deus. Se sou eu quem realizo tudo, se sou eu quem transformo tudo, se sou eu quem modifica tudo, onde é que fica Deus nessa história? Por isso, não há um indício mais convincente da minha limitação do que a insuficiência da minha vontade. Porque para viver só para mim, eu tenho que dobrar as coisas, as pessoas, as circunstâncias, à minha vontade. É só nós pensarmos assim: para viver só para mim, para o que eu penso, para o que eu gosto, eu preciso submeter, eu preciso curvar, eu preciso conformar todas as realidades ao meu redor à minha vontade, ao que eu quero.
Eu tenho que dobrar as coisas. Entende? E quantas vezes nós usamos essa liberdade mais como opressão do que simplesmente esse gesto, né? De saber se moldar. Não se trata apenas de eleger algo. A liberdade não é apenas eleger alguma coisa. Eu elejo a fé, eu elejo a música, eu elejo o meu ministério e pronto, fiz a escolha. Liberdade não é só isso. Porque só o fato de eu eleger algo não quer dizer que a eleição aperfeiçoe aquilo que eu elegi. Talvez seja um pouco complexo, um pouco complicado, mas é simplesmente isso. Vamos supor, você elegeu o casamento, você se casou, está prestes a se casar. Só o fato de você eleger o casamento como vocação não aperfeiçoa o casamento. É preciso que você viva um outro processo, né, de a liberdade que ela só é plena. Ela só é plena quando ela é feita, né, em relação ao outro. Ela é posta em relação ao outro. A minha liberdade não é plena quando deixada a si mesmo, mas quando eu opto, quando eu faço uma justa relação com outra realidade. A experiência cristã que eu faço de liberdade é essa. É a liberdade de Cristo, é a vontade de Cristo, mas existe em mim essa liberdade. E essa liberdade ela vai justamente brotar do amor, né? O amor que nós ainda não meditamos no encontro, justamente porque o amor é uma força tão imensa, uma virtude tão profunda, tão nobre, que antes de eu amar, eu preciso tornar-me capaz de amar. E o processo de tornar-me capaz de amar é justamente entender liberdade, entender consciência, entender virtude, entender oração, porque a liberdade não acontece no vazio, porque a liberdade é um processo de me moldar. Assim também como a consciência não é apenas um conjunto de proibições, e assim como a oração não é simplesmente uma chantagem emocional. Entende que se eu ver a liberdade como submeter simplesmente as coisas, então eu me submeto a uma pessoa, a um sentimento, a uma realidade, e essa realidade ela não pode me completar, não pode trazer a mim felicidade plena. Então o que acontece? Se não há Deus, se torna tirania. E se Deus perde a força de Deus, ele também se torna um tirano. Voltemos lá no encontro do filho perdido que se acha. O pai não era um pai. O pai era simplesmente um patrão. Então não havia ordem naquele relacionamento na parte do filho. O que havia era uma tirania, era uma cobrança, era um processo de submissão que é como se a sujeição fosse o fim em si mesma, como se a renúncia fosse um fim em si mesma, como se a vocação fosse um fim em si mesma, como se o meu ministério fosse um fim em si mesmo. E não é. Tocar violão, Romário hoje nos ajuda mais uma vez, não é um fim em si mesmo. Eu toco para promover uma experiência. Porque onde não há fé, meu irmão, minha irmã, a obediência, ela perde o sentido. Já entendeu isso? Onde não há fé, onde não há essa experiência espiritual, onde eu não volto lá no quinto programa, deixar-se tocar pelo sagrado, onde eu não faço a experiência também de redescobrir o meu coração, essa obediência, ela perde o sentido. Por quê? Porque é tirana, é tirania. Então falar de liberdade não é apenas escolher entre o bom e o melhor, mas escolher aquilo que pode me aperfeiçoar. Aquilo que vai me livrar de mim mesmo. Que vai me livrar da insuficiência da minha vontade. Porque nem tudo que eu quero é bom. Nem tudo que eu quero me completa, me realiza, me torna uma pessoa plena. Eu preciso fazer a experiência da liberdade de dois corações, de duas histórias, de duas vontades. E aí sim eu posso entrar no processo de consciência, como eu dizia, que não é simplesmente um conjunto de normas ou proibições, mas a consciência como, para nós, aqui no nosso programa, ela é a alma da liberdade. A consciência é a alma da liberdade. Porque a liberdade, né? Ela não é uma preferência indeterminada, não é livre em função a qualquer coisa. É preciso que eu tenha a consciência, porque a liberdade também não pode ser, né? A liberdade não pode ser si mesma, não pode ser ela mesma sem a consciência. Porque não se trata de amar às cegas. Não se trata de amar simplesmente sem motivos, como a gente fala, né? A medida do amor é amar sem medida. Sim, uma bela frase, é uma frase verdadeira.
Mas eu preciso entrar em contato com as minhas medidas, eu preciso entrar em contato com as minhas insuficiências, eu preciso entrar em contato com as minhas limitações para saber de fato o que é que eu preciso doar. Mas o que é que eu pertenço de verdade para doar? Então a consciência, ela me traz essa realidade de que, assim como eu não posso amar às cegas, eu também não posso agir às soltas. Entende? Infelizmente a gente deduz que tudo aquilo que tem uma finalidade racional cerceia, né? Cerceia o sentido das coisas. Quando a gente ouve a palavra de que eu sou obrigado a amar alguém, a gente já fala da liberdade logo, né? A gente é obrigado por quê? Porque ontologicamente a gente é um ser relacional. É uma obrigação do ser. Não é uma obrigação moral, mas é uma obrigação do ser. Nós somos seres relacionais. Então essa obrigação não é um conjunto de normas simplesmente, mas é uma condição para que eu viva. Então a finalidade racional, ela não é uma limitação para o cumprimento das coisas. Mas ela vem de fato nortear. A consciência ensina a escolher com reta intenção. Lembra por intenção? A consciência me ensina a escolher com reta intenção. A consciência me ensina, né, a perceber que liberdade, né, ou melhor, a liberdade, né, com consciência é a luz na qual eu interpreto a vontade de Deus. Olha que maravilha, eu posso dizer que a consciência, né, quando a liberdade é alcançada pela consciência, essa consciência se torna a luz. Né? A luz aqui que está a lua há pouco, né? A luz na qual eu interpreto a vontade de Deus. Você não consegue interpretar a vontade de Deus apenas com liberdade. Num certo dia, de repente, você está ali solto e você... Não, você não consegue. Você precisa ter a consciência e a liberdade para, na luz, interpretar essa vontade de Deus. A consciência é um resumo do homem todo. E é bonito poder tocar nessa verdade. O que é a consciência? Para muitos, e aqui a experiência do Evangelho, o que é a consciência para aqueles homens? Para aqueles homens, a consciência é a lei, o que pode e o que não pode, o que está errado e o que não está errado, e nós vamos condenar, e nós vamos matar, e nós vamos mudar até mesmo o conceito. O conceito. Por que é que eu sou cristão? Por que é que eu pertenço a Deus? Eu pertenço a Deus para salvar. O Evangelho do domingo retrasado falava sobre isso. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão, ótimo. Então Jesus está dizendo claramente que a correção fraterna não é para perder o irmão, é para ganhá-lo. Então, eu não posso usar a lei e a consciência para condenar a pessoa simplesmente. Eu preciso antes usá-la para salvá-la, para resgatá-la. Por isso a consciência, ela é o resumo do homem todo. Ou então nós podemos dizer que a consciência é o espelho da profunda realidade do homem. E como é que nós fazemos a experiência mergulhando na oração? Por isso esses três temas juntos. Porque sem a oração, né, essa oração não como uma experiência meramente afetiva, mas uma experiência de fato de se entregar a Deus, de mergulhar, estar na presença daquele que nos habita, que me habita. Mais uma vez, usar a liberdade que me molda, usar a consciência como a alma da liberdade, a vida da liberdade, o olho, o olhar da liberdade, né, a audição da liberdade, e a oração, que vai tecer essa experiência, que vai tecer esse compromisso, que vai tecer essa relação. E é bonito porque a oração ela vem aprofundar. Aqui um segredo para você, né? O que a oração faz? Ela aprofunda, ela confirma e ela desenvolve o relacionamento do homem com Deus. Ela aprofunda, ela confirma e ela desenvolve. E ela não pode ser somente introspectiva. Por isso, nessa questão aqui, nós temos dois focos, né? Quando nós falamos da oração, nós temos a experiência que é dessa consciência psicológica, que é a ação, consciência psicológica. O Romário está tocando violão, eu estou falando com vocês, eu estou usando aqui as realidades, né, psíquicas
do conhecimento, o Vitor ali olhando, né, o enquadro que está ruim para poder parar, e nós estamos usando a questão psicológica. Então nós estamos numa ação. Mas quando a oração ela para no conceito psicológico da coisa, na realidade ela começa a se mensurar demais, ela começa a ser ansiosa demais, porque ela vai mergulhar profundo em realidades que poderiam passar desapercebidas, mas ela está trazendo à tona, e aquilo começa o quê? A inibi-la. Porque está começando nela e está parando nela no que ela faz. Então alguém que começa a tocar na igreja, alguém que está tocando no encontro, alguém que está pregando, se ele começa a se examinar demais, ele começa a se questionar demais, a se criticar demais naquele momento, ele fica numa experiência introspectiva, ele não ouve mais o self, ou a voz de Deus, ele não consegue ouvir mais a força espiritual, e ele faz de forma mecânica, não mecânica repetitivo, mas porque começa a passar nele, ele não quer errar, ele tem mais medo de errar do que vontade de experimentar Deus. A consciência moral, que é a que nós estamos falando aqui, e moral não no sentido de regras, a consciência moral que nós estamos falando é o quão bem eu posso tocar, o quão bem eu posso falar, né? O quão bem eu posso confiar. Então moral está no fazer bem as coisas. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. E esse bem não é bem de qualidade simplesmente, é bem de você estar entregue, inteiro. Como diz a canção, derramar meu louvor. A mulher que está repleta de pecados, a outra aqui que está repleta de pecados, está desnudada diante de Cristo, acusada, não tem como se defender, foi pega em flagrante, não é a única pecadora, mas foi pega em flagrante, é quem está ali na mira da fúria, da ira dos homens. E aquela outra mulher também que derramava, se lavava os pés e secava os pés de Jesus com os seus cabelos, ela não tem nada mais, ela está desnudada, está pobre, ela não tem mais o que oferecer, ela só pode oferecer aquilo que ela tem, o que ela tem agora naquele momento é pecado, é vergonha, e ela oferece, ela se coloca à disposição. O quão bem ela faz. Jesus vai dizer na outra passagem que nenhum daqueles homens que acolheu a ele fez tão bem quanto ela fez a ele naquele momento. Entende o conceito? Aquela mulher mergulhada no pecado, Jesus não é a favor do pecado, Jesus não está dizendo que é normal pecar, Jesus não está dizendo que ela pode continuar a sua vida pecando, Jesus está falando que finalmente o coração daquela mulher foi alcançado de uma tal liberdade, né, permeado de uma tal liberdade, mergulhado nessa consciência que ela consegue orar com a sua pobreza, com a sua limitação. E por isso eu preciso mergulhar nessa psicologia, né? Nesse processo, nessa consciência moral, não da psicológica simplesmente. Porque a oração meramente introspectiva, ela brota de mim e ela termina em mim. Não é experimentar emoções, pensamentos e afetos espirituais, mas ela vem trazer um caráter e qualidade à ação da consciência moral. A oração inspirada por Deus na profundeza do nosso dado. Então posso dizer que a oração é inspirada por Deus quando ela brota na profundidade do nosso nada. Quando eu me encontro de fato nessa experiência, nós podemos falar nos próximos encontros sobre os efeitos da oração, as características da oração. A oração tem cinco coisas que determinam a oração, né? Não vou falar hoje, não vai dar tempo, é muita coisa, né? Mas a oração tem 5 realidades, né? Para ser oração, e por isso Jesus nos ensina o Pai Nosso, porque para ser oração, ela precisa ter 5 características. Não é simplesmente chegar lá e falar. É claro que chegar lá e falar pode conter as 5 características, mas não é simplesmente um amontoado de palavras e ideias de chantagem emocional. É preciso que haja um espaço de liberdade. É preciso que Cristo tenha acesso a mim e a você, para que haja liberdade, para que haja consciência, para que então possa brotar a nossa oração. E eu posso dizer hoje tranquilamente, meus irmãos, que a gente tem orado muito pouco. A gente tem orado muito pouco. Não porque nos faltem necessidades, não porque nos faltem a inteligência, talento, capacidade. Eu acredito que nunca tivemos tantas boas vozes como nós temos hoje. Instrumentistas, bons sacerdotes, excelentes homilias, sempre tivemos excelentes homilias, tanto é que tem os santos padres da igreja, mas esse tempo todo mundo é meio celebridade, né?
Todo mundo é meio especialista em alguma coisa, todo mundo tem seus seguidores particulares, né? Todo mundo é todo mundo mesmo, né? É a era que nós vivemos, é a era que nós vivemos. Então você vai no Instagram ali, tem um monte de gente que te segue e curte, compartilha esse programa no YouTube mesmo, a gente vai lá, curte, compartilha, comenta, então você tem um monte de seguidores. E aí você não pode se iludir de achar que essas pessoas seguem você. Estou falando, claro, para os cristãos, né? Você não pode se iludir de achar que elas te seguem. Elas querem aquilo que você mesmo não consegue alcançar. E toda vez que eu tomo consciência disso, é o que mantém meu ministério, porque se fosse por mim, as pessoas tinham desistido há muito tempo, porque eu não tenho muito a oferecer, além do que todo mundo já oferece no mundo. Mas quando nós conseguimos oferecer Deus, é por isso que as pessoas nos seguem. E esse é o fruto da oração. As pessoas continuam a nos amar, não pelo que nós já oferecemos a elas, mas pelo que elas ainda podem descobrir. Pelo que ainda elas podem experimentar. E nós precisamos fazer essa experiência de tomar consciência da nossa missão, de tomar consciência que a liberdade espiritual que nós precisamos viver não é uma liberdade que acusa, mas também não é uma liberdade conivente. Jesus não diz que a mulher não pecou, que não foi nada. Ele diz, né, vai, não tornes a pecar, vai, não peques mais. É uma consciência, mas dizer, eu preciso criar no outro a experiência do sagrado. E eu não consigo criar no outro a experiência do sagrado se para mim Cristo é apenas um amontoado de regras ou apenas um Deus emocional ou afetivo. Ele não é afetivo, simplesmente afetivo. Se eu transformar a minha fé num sentimento, como eu dizia, que hoje nós rezamos pouco, não é um sentimento, não é um sentimentalismo, não é conduzir você ao sentimentalismo de chorar. Na maioria das vezes, o choro não nos converte. Ninguém muda de vida chorando. Talvez você conheça alguém que mudou de vida chorando. Eu não conheço ninguém. Minha mãe dizia de maneira muito veemente, pode chorar, a boca de couro não rasga, né? Depois que começou a doer isso aqui, você cansou, deu dor de cabeça, você para, você precisa mudar. Pode começar com choro? Pode começar com choro. Mas a mudança é quando eu entendo que não há nada mais convincente da minha limitação do que a insuficiência da minha vontade. A minha vontade era que não existisse coronavírus. A minha vontade era que a minha mãe não tivesse falecido e tantos outros, meu pai também. A minha vontade era de não ter perdido tantas pessoas queridas que eu perdi. A minha vontade era que não tivesse tão calor nesse tempo. A minha vontade era que o Pantanal não estivesse pegando fogo, que a corrupção fosse tão terrível, que a injustiça afetasse a tantos, que a fome fosse uma realidade tão dolorosa. A minha vontade era que não existisse maldade no mundo. Essa é a minha vontade. E eu sei que a sua também. Mas a nossa limitação está aí. A minha vontade não se realiza. Por isso eu preciso conhecer a vontade de Deus. Já que eu não posso dobrar as coisas, as pessoas e as realidades a mim, curvá-las a mim, submetê-las a mim, que eu me curve não diante de uma lei, não diante de um tirano, porque se falta ordem, é a tirania que impera. Quando não há fé, a obediência é sem sentido, porque falta ordem, porque falta Deus. Eu espero que você faça a experiência dessa liberdade, meu irmão, minha irmã. Eu espero que você faça a experiência dessa consciência que você precisa descobrir ou compreender no seu coração. Eu gostaria muito que nessa noite você fizesse a primeira experiência de oração. Padre, mas eu rezo há 40, 50 anos. Eu gostaria muito que você se encontrasse com Deus hoje, não na morte, né? Na vida mesmo, se encontrasse com Deus na vida e fizesse a sua primeira oração, mesmo que fosse apenas um sinal da cruz, e isso se tornasse a sua oração mais profunda. Por isso é preciso que nós nos confiemos a Deus, porque eu não sou alguém que mereça a graça de Deus. Eu não sou alguém que faz por merecer a graça de Deus. Eu não sou alguém que vai fazer por merecer a graça de Deus. Mas eu sei que ninguém poderá me salvar.
senão Ele. E uma das partes mais fortes nessa música é justamente essa. Fazer a experiência de saber que eu não mereço. Eu não mereço agora, mas vou merecer depois, Padre? Não, você não vai merecer depois. Porque você não vai se tornar Deus. Nós não vamos nos tornar mini-deuses. Nós não vamos adquirir superpoderes com o tempo. O que nós vamos entender é, nós vamos mergulhar profundamente na nossa essência, nós vamos nos tornar cada vez mais livres, e cada vez mais livres, mais conscientes de nossas fragilidades. E cada vez mais conscientes de nossas fragilidades, mais pobres e mais orantes. Essa é a experiência. A liberdade para fazer o que eu necessito fazer hoje. A liberdade para moldar a minha vida. A liberdade para não eleger qualquer coisa como desejo do meu coração. A liberdade para não fazer qualquer coisa como realidade do meu coração. A liberdade para não erigir qualquer Deus dentro do meu coração. Só existe um Deus. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. Este Deus que manipula, esse Deus que primeiro condena, esse Deus que cerceia, esse Deus da tirania, ele não existe. Mas ele mata também. O convite que eu faço a você é isso. Deixa o Senhor se achegar na tua vida. Que você rasgue o seu coração como essa mulher rasgou o coração. A princípio não foi obrigada, né? Foi obrigada, mas depois ela se colocou à disposição. Ninguém, Senhor. O Senhor não veio para condenar. Veio para salvar o que estava perdido. Você está perdido? Você está perdida? O quão doloroso é para você dizer que você está perdido? Às vezes é humilhante demais, né? Dizer que está perdido. Mas é o princípio de se encontrar. Eu, principalmente, quando me perco na cidade, enquanto eu não reconheço que estou perdido, eu não procuro ajuda. Quando nós saímos com amigos, no tempo que saímos com amigos, né? Enquanto aquela pessoa que estava dirigindo, ou qualquer outra pessoa, não reconhecia que estava perdida, que não sabia onde estava, não tinha como ajudá-la, né? Por mais que todo mundo ao redor dissesse, não é este caminho, não é este lugar, não é isso. E ela insiste, eu sei o que eu estou fazendo. Internamente é assim que a gente faz. Aí quando você fala, eu não sei, eu me perdi, aí os amigos podem ajudar. Deus está exatamente assim. Ao meu redor e ao seu redor. Enquanto você não diz, eu estou perdido, me ajuda, Ele não vai violar a sua liberdade. Ele não vai violar a sua consciência. E Ele não pode entrar em comunhão com você, senão pela oração. Assim como acontecera com os discípulos de Emaús, Jesus estava ao lado. Jesus andava com eles. Jesus os acompanhava. Jesus lhes explicou as Escrituras. E aqueles homens continuavam tristes e acabrunhados. Mas quando eles se abriram e disseram, fica Senhor conosco, Jesus pôde ter comunhão com eles. E aí Jesus pôde instruí-los novamente. E o que fizeram? Voltaram de onde nunca deveriam ter saído. Essa é a experiência para você e para mim nesse encontro, neste dia, neste momento. Fazer a experiência da liberdade de escolher por Deus. A experiência da consciência de viver com Deus, de viver bem com Deus e fazer a experiência da oração, não somente de falar com Deus, mas de estar com Ele. Que seja uma experiência profunda para você, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te resgate das tuas ilusões, da tua falsa liberdade, do teu falso eu, das suas mentiras, dos teus desenganos, das suas angústias. Que o Senhor te liberte daquilo que você acha que é oração há tantos anos e não é oração, é chantagem emocional, é cumprimento de uma lei. Que o Senhor te encontre neste dia e você, se reconhecendo perdido, você possa dizer, Senhor, salvai-me. E o Senhor estenderá a sua mão. E assim como ele disse a Pedro, né? Homem de pouca fé, e hoje ele fala àquela mulher, ninguém te condenou, ele também
tirará da realidade sofrível que você viverá, ou pelo menos abrirá os seus olhos para que você possa superar todas essas realidades. Eu não sou alguém que mereça a tua graça, mas só eu sei tão bem, ninguém mais poderá me salvar. Eu elevo a minha voz e venho com essa canção derramar meu louvor, derramar meu louvor. O pouco que eu venho dar é tudo que eu tenho em mim. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu elevo a minha voz e venho com essa canção derramar meu louvor, derramar meu louvor. O pouco que eu venho dar é tudo que eu tenho em mim. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.